Programa Pauta Cultural, seu programa de toda semana. Mais uma vez aqui com vocês, desescondendo o que tem de bom na nossa cultura. Meu convidado de hoje é um músico que já foi roqueiro, historiador, foi membro da associação, tem uma longa história na música rondônopolitana e estadual também. Meu convidado de hoje é nada mais, nada menos que o professor Luizão. Finalmente, né, meu amigo? Maravilha ter você aqui Isso no aí. programa. Pauta Demorou Cultural. um pouquinho, mas aqui estamos, prestigiando, né, nossa Agenda amiga. lotada, aulas também, né? Prazer imenso ter você aqui, Luiz, porque a sua história ela é muito bacana e a gente tem que trazer para o Pauta Cultural para que essa galera também conheça, através de mais uma mídia, né, a sua história. Você começa como roqueiro ou músico de baile? Mais ou menos os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao né? mesmo tempo, né? Na verdade, a questão da música é desde criança, né? Desde que eu vi que na casa de uma amiga da minha mãe tinha um violãozinho Giannini, né? Um saudoso Giannini, velhinho lá com 2 cordas só. Isso eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. Certo. E aquele violão estava jogado lá e eu falei para minha mãe falou, não, pode, a amiga da minha mãe, pode levar e tal. E eu fiquei só com aquelas 2 cordas ali, lembrando a história do Niccolo Paganini, né? Quase, mas não chegou a tanto, né? E aí aquela coisa, né? Aquela coisa foi, naquela época era tudo muito diferente do que é hoje, né? Tive aula de violão com o famoso professor Geraldo, Nossa! você lembra muito bem. Muito bem, sou fã né? dele. Então, mas sempre consumindo muita música, Certo. né, cara? Sempre escutando muita música, meus pais em casa, né, os discos de vinil, né, minha mãe escutando Roberto Carlos, que era o que se tocava na época, era a música que se consumia na época, nos programas de televisão, os programas de rádio, apesar de Rondonópolis ter, né, só as rádios AM, e na primeira metade dos anos 80 que se inaugurou a primeira FM aqui em Rondonópolis, né? Então a gente consumia, era a música que se consumia naquela época, né? E logo eu comecei a assistir, né, os shows de televisão. Quando a banda Kiss veio a primeira vez ao Brasil... Rock in Rio, né? Foi Rock in Rio? Não, foi em junho de 1983. Historiador é bom que tem uma memória. Esse show foi transmitido pela televisão e um tio meu, já saudoso, ele foi até o Rio de Janeiro assistir. Naquela época foi o maior público registrado, que deu aproximadamente 130 mil pessoas no estádio do Maracanã. Nossa. Eu assisti isso pela televisão e eu fiquei louco, cara. Falei, cara, é isso que eu quero. E eu já tocava um pouquinho de violão e sempre aprendendo, mas sempre autodidata. Naquela época não existia internet, né? Não existia videoaula, não existia... Toda essa informação que nós temos hoje, né? A coisa era bem diferente, não vou dizer difícil, era diferente. Certo. Não tinha esse acesso à informação que nós temos hoje, mas por outro lado fomentava você ir atrás dos primeiros, né? Sim. Que eu considero isso uma experiência assim que não tem preço que paga. A experiência, você sempre ir buscar com aqueles mais antigos, aqueles que descobriram primeiro. Né? E a nossa geração sempre foi essa, Marcos. A gente fazia o quê? A gente ia ver a banda Marinho tocar. Uma influência né? muito grande. A gente vê, quando eu comecei a me interessar por bateria, eu tinha o quê? Eu tinha 12, 13 anos de Cabeludo. idade. Eu saía Vale escondido. lembrar. Eu saía escondido de casa à noite, tinha Olha aula, só. eu saía escondido de casa para ir ver o Laranja tocar, por exemplo. Eu cheguei a ver o saudoso Laranja, irmão do Zé Damião, tocando bateria. Monstro, né? Monstro na bateria, não só ele, como vários outros, né? Família de gênios, né? É isso aí. Então, logo depois eu me interessei por bateria, né? Certo. Eu comecei profissionalmente na música como baterista, ao mesmo tempo que eu já entrei numa primeira banda de rock, né? Que naquela época
O repertório era mais ou menos rock Qual nacional. foi essa primeira banda? Foi a WKGB, cara. WKGB. Olha o nome. Olha, guerra entre Rússia e Ucrânia rolando. E alguém inventa de colocar lá no final dos anos 80 uma banda chamada WKGB. Nossa, né? Então foi uma coisa bem legal. Aquela época o rock nacional estava em alta. Né? Aqui em Rondonópolis nós já tínhamos algumas bandas, como o Choque, o Caverna das Bruxas, o Sistema Oriental. O Choque era o líder dela, era o Evandro, o saudoso Evandro. Evandro, Fabinho, Hildo, né? E eu estava no meio dessa galera também. Logo assim, né, que teve esse primeiro início com essa banda de rock, eu não queria parar de tocar, e eu fui buscar as bandas de baile. A primeira banda de baile que eu toquei foi uma banda de forró pé de serra. Olha só, que banda era essa? Tuyo San era o nome da banda, cara. A sede era lá no Jardim Atlântico. Eu ia de bicicleta da minha casa lá no centro até o Jardim Atlântico para ensaiar. E assim, foi com muita resistência da dona da banda, que era... Uma loira? Não. Era a professora de sanfona. Era a professora Elisete, exatamente. E era forró pé de serra. O repertório era o Luiz Gonzaga, era aquela galera das antigas. Ela tocava muito, né, Luiz? Exatamente. E ali eu fiquei, salvo engano, uns 3 anos e pouco, mais ou menos por isso aí. Logo depois eu já fui convidado para outras bandas de baile, Banda Marinho, Balaio de Gato, Milênio. Balaio de Gato. Né? Morei fora de Rondonópolis um tempo também, sempre atuando como músico profissional. Mas esse roqueiro também tocou o Lambadão lá em Cuiabá? Mas muito, rasqueado, né? Não roqueiro, viu, pessoal? Rock é o meu gosto pessoal, é o meu alimento espiritual. Eu sou um músico profissional. Uma vez que nós propomos a fazer isso aí... Temos a predileção, né? Exatamente isso aí. Exatamente. Como vai o rock? Vai muito bem, obrigado. Ele dá uma sumida depois? Cara, assim, Max, é assim, ó. Como historiador, ponto de vista do historiador. Qual é o ponto de vista do historiador para essa efervescência do que está acontecendo agora? Não. Sim. Bom, vamos lá. Então, cara, o estilo de música rock and roll nunca foi um estilo, digamos assim, de mainstream. Sim. De modismo. Ele é underground. Ele começou e sempre foi underground. Olha Claro que nós tivemos alguns fenômenos mercadológicos, como Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, tudo aquilo, certo? Até o Chuck Berry também, né? Chuck Berry, até isso aí. Então você coloca no Brasil, por exemplo, a banda RPM foi o maior fenômeno que já existiu na música brasileira. Ela foi o maior fenômeno? Sem sombra de dúvidas nenhuma. Roberto Carlos sempre foi considerado o maior artista brasileiro. Roberto Carlos, que tem muita coisa aí que é questionável a respeito de ser rei da música. Roberto Carlos demorou muitos anos de carreira para ele conseguir vender 1 milhão de discos. Nossa! Se você pegar a música Eu Quero Apenas, era ele pedindo, eu quero apenas, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ele estava pedindo para as pessoas comprarem o disco dele para ele conseguir chegar a 1 milhão. O RPM, no segundo disco da carreira, que foi o disco Rádio Pirata ao Vivo, somente no ano de 86 vendeu 2.700.000 cópias. É o maior fenômeno de vendas da música brasileira até hoje. Aí nessa esteira também, não sei se é antes ou depois, a gente já vê o Engenheiros, vê a Legião Urbana, que mais que vem nessa esteira. Foi uma leva de gente muito grande, né, Luiz? Foi um movimento, talvez comparado a um Woodstock, né? Sim, o nosso Woodstock, né? A partir da primeira edição do Rock in Rio, edição do Rock in Rio, que aconteceu em janeiro de 1985, ela é um divisor de águas na música brasileira. Música de grande massa, isso que nós estamos falando, certo? Porque é muito interessante que as pessoas saibam diferenciar o que é música de consumo, música popularesca, certo? Que é o de consumo, e aquela música que ela não é feita para ser consumida pela grande massa. Se você pegar um disco de música instrumental, por exemplo, quem gravou, quem compôs aquela música instrumental, ele não está esperando que ele vai tocar num show para 30 mil pessoas. Isso não vai acontecer nunca. Ele já tem consciência de sua realidade. Já tem consciência. Quem for fazer um disco de música erudita, ele já tem plena consciência que aquilo ali é para poucos espectadores.
Poucos, lógico. Nós estamos comparando aqui, por exemplo, você faz um show aí do Vila Mix, onde vai dar 50, 60 mil pessoas. Exatamente. Nós não estamos falando disso. Existe esse tipo de música que vai ser consumida momentaneamente. Daqui a 6 meses ninguém lembra mais dessa música, porque já aparecem, exatamente, já aparecem outras no lugar para ocupar o espaço aí. E existe aquela música que foi gravada lá em 1969, que ainda hoje continua presente no repertório. O Brasil, ele cabe todos esses gêneros, toda essa efervescência? Sem sombra de dúvida. Rondonópolis cabe todos os tipos de música. Cabe, né? Rondonópolis cabe. Culturalmente, essa música fácil, qual que é o serviço que ela presta para essa sociedade brasileira? Eu tô fazendo uma provocação ao historiador. Sim, sim. Não, meu amigo, por exemplo, eu jamais faria isso. É assim, Nós não estamos falando do sertanejo raiz, nós não estamos falando do samba, nós estamos falando dessa coisa consumista. Sim, exatamente isso aí, da música popularesca. Isso. Sem especificar algum estilo único, né? Até porque não é só o sertanejo universitário, é o funk proibidão, essa música aqui. A pisadinha, tudo. Né? Barões da Pisadinha, essa coisa todinha. Max, eu digo assim, cara, que isso na verdade, não é um serviço, é um desserviço. Infelizmente, a antropologia está dizendo isso, né? Exatamente isso aí. Infelizmente, cara, isso é o reflexo de como é que está a saúde da sociedade nossa. Porque eles falam assim, a antropologia diz assim, que a música, se ela não tem uma estrutura que faz você pensar e refletir, ela evapora igual o éter, né? Exatamente. E eu fico assim pensando, eu tenho vários pensamentos sobre isso. A nossa geração, ela passou pelos anos 80, ela teve um espelho, um reflexo muito forte de boas músicas, de boas canções. Né? Exatamente. A gente trombou aí com Kiss, trombou com Queen, todas essas bandas aí que vinham forçando a gente a pensar. Exatamente, né? isso aí. Tanto que quando surge a Legião Urbana ali, todo mundo assusta com aquele pensamento. Uma coisa meio cristã, meio sei lá o que, invade a cabeça do jovem, faz o jovem refletir, mesclada com Raul Seixas, sei lá, uma coisa muito doida. Exatamente isso, Max. E aí forçava a gente pensar, não é? Exatamente isso aí. Assim, é complicado, cara, porque você tem nos últimos 30 anos no Brasil, no mundo inteiro, viu, cara? Vale lembrar que é no mundo inteiro que está acontecendo isso, no mundo inteiro, não é só no Brasil que tem certo. Música ruim, né? Produtos de consumo de massa que são descartáveis. Porém, infelizmente, abaixo da linha do Equador, que somos nós, Brasil, países abaixo da linha do Equador, a gente tem uma tendência, a gente tem uma tradição cultural a ser mais afetado, né, por essas coisas descartáveis, esses produtos, esses comportamentos, né, essas coisas que são, infelizmente, eles são um desserviço para a sociedade. A miscigenação favorece isso? Não, né? Acredito que... nós temos essa mistura, caleidoscópio de genes. Não. Se a gente for puxar um pouco mais para trás, a gente vai ver que a miscigenação ela vai ter uma contribuição riquíssima para a criação da nossa música. Ela é fruto de várias vertentes, né? Eu vou dar alguns exemplos técnicos aqui. Né? Os nossos ancestrais aqui no Brasil são os indígenas, beleza? Qual que é o perfil da música indígena? A música indígena não utiliza percussão. A música indígena utiliza instrumento de sopro, que são as flautas fabricadas de madeira, geralmente de bambu, né? E eles têm coreografias, onde eles vão marcar isso aqui. E é ternário, né? Sim. Tanto que a guarânia... Exatamente, isso aí. Né? Então você pega, por exemplo, a música andina, que também é um ritmo trinário. Se você colocar a polca paraguaia, né, e tal, vai chegar nessa coisa indígena. Quando os africanos começam a ser trazidos para o Brasil, aí nós temos a inclusão do instrumento de percussão. Aí entra, começa. Aí sim. Né? Então, a religiosidade dos africanos, ela era expressada de forma de batuque. Então, quer dizer, não tem harmonia, tem batuque, tem beat, tem ritmo. Isso junta, né, esse caldeirão de influências de miscigenação, dá, por exemplo, o que nós temos que é o samba.
Então, não é só uma coisa brasileira. Não. Tem influência de jazz também? Muito pouco. Muito pouco, né? Mas é mais essa coisa que está vindo do tribalismo mesmo? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que quando surge a Bossa Nova, os norte-americanos, eles não sabem, por exemplo, eles não falavam e também não conseguiam pronunciar a palavra Bossa Nova. Eles diziam Brazilian Jazz. Quando o João Gilberto, em 1958, soltou o primeiro disco, No Chega de Saudade, foi um baque, cara. Você sabe o nome do primeiro baterista da Bossa Nova? Não Milton sei. Banana. Milton Banana. O que gravou o Chega de Saudade. Aquela batida lá... que faz qualquer gringo pirar, né? Os gringos não conseguiam entender que célula rítmica é essa. Como é que aquela batida do João Gilberto, usando o fingerstyle aqui no violão, como é que esse cara tá acertando esse negócio desse jeito aí? Então, quer dizer... Então, nesse momento, essa é uma novidade para o mundo. Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Esse momento ali, governo JK no Brasil, o Brasil deu aquele boom, cara. A música Garota de Ipanema, ela já foi ela é a música mais regravada em toda a história da música. Muito mais do que Yesterday dos Beatles. Nossa. Até filmes até hoje, recentes agora, de 2021, 2022, vira e mexe você vê aparecendo um fundo musical lá, Garota de Ipanema. Com várias versões. Cara, 1961 nos Estados Unidos, quem é que teve a honra de dizer que o Frank Sinatra cantou uma música sua, Max? Tom Jobim. Tom Jobim. Cantaram o programa. Cantaram, exatamente, televisionado e aquela coisa todinha. Então, assim, nós temos, Max, muita riqueza musical no Brasil. Certo. Nós temos muita riqueza musical. Infelizmente, cara, os últimos anos, as últimas décadas, e o acesso fácil à informação, ele é ao mesmo tempo uma faca de dois legumes, porque internet é o céu e o inferno. A mesma coisa. É o céu e o inferno. Se você souber utilizar para coisas produtivas, maravilha. Se não souber, aquilo ali é a ruína da vida. E o brasileiro tem essa tendência de usar mais a internet como recurso de lazer, como instrumento de aprendizado, não é isso? Exatamente. E olha só que coisa, pegando a fala de um filósofo ainda do século XX ainda. Certo. Você quer conhecer uma sociedade? Ouça primeiro a música que eles consomem. O Ariano Suassuna já dizia isso. Olha também, né? Ele disse, eu vi esse retrato dele falando, ouvindo a música, falando sobre a comida, falando sobre os animais, falando sobre tudo, tá composto ali. É isso, cara. Isso é o reflexo de como é que anda a educação no Brasil, que infelizmente, cara, cada ano só tem piorado isso aí. Eu, enquanto educador, você também, a gente sabe disso, eu vou até me lembrar há muitos anos atrás. Hoje eu não dou mais aula em escola, eu sou professor de cursinhos preparatórios, Quando eu ainda dava aula em escolas, geralmente ali uma vez por mês eu dava um tempo um conteúdo e falava, vamos fazer uma dinâmica diferente hoje. Certa vez eu propus uma atividade para uma classe de ensino médio, viu? Diga-se de passagem, não eram tão adolescentes, já era ensino médio. Certo. Eu falei, escrevam para mim uma redação dizendo o seguinte, olha, você vai colocar o nome de uma música, você até pode citar um pedaço da letra dela, diz o que essa música representa para você. Cara, foi um desastre. Foi um desastre. Os poucos que conseguiram falar só escreveram o nome da música e era uma das piores que existia naquele momento, depravação total, difamando a imagem da mulher e de alguma outra coisa dessas aí, só falando de farra, de bebedeira e tal, não sei o quê. E mais da metade da sala acompanhou Maria vai com as outras. Eu sei. Ou seja, não conseguiram nem ter uma opinião distinta. Esse Brasil não consegue se traduzir, Luizão, é complicado. A Argentina fez a reforma dela em 1905, educacional. No primeiro ano, são 280 bibliotecas só na capital. Então, aí você já vê como que é. É a terceira, quarta educação do mundo, o Brasil do lado, ele que nunca pensou numa reforma educacional, a gente sabe que tem boas escolas, tem bons professores no Brasil, mas tem que começar da cabeça para baixo, né, Luiz? Aí é a hierarquia, E assim, Max,
Tem que começar dentro de casa, galera. Dentro de casa. Tem que começar dentro de casa. Entendeu? Você está falando que a família, essa célula máter, esse núcleo importante de convivência e criação, ele é o maior responsável. Sem dúvida nenhuma. Cara, certa vez eu fui fazer um exame de rotina, né, de ouvido, nariz, garganta, fui fazer um exame de rotina, um otorrino aqui na cidade, e ele já me conhecia como músico, ele falou, cara do céu, como eu gosto de ouvir você cantar quando você sabe, olha, eu não fui músico, mas eu sou um apreciador de música boa. Eu falei, como? Ele falou, quando a gente morava no interior de Minas Gerais, esse otorrino contando, né, morava no interior de Minas Gerais e diz que todos os finais de semana, após o almoço de sábado e domingo, a família toda em casa, o que acontecia? Eles colocavam uma esteirinha, né, no alpendre, olha eu dizendo, na área de casa, e o pai ia lá e colocava um disco de vinil de música erudita. Não. Então eles iam dormir após o almoço, iam descansar, ouvindo Beethoven, Mozart e todos. Né? Então assim, aquela velha máxima, é necessário educar as crianças para não punir os adultos. Né? Então assim, cara, os exemplos dentro de casa, a música que a gente consome dentro de casa, tudo isso, a criança ela é uma folha em branco. Que vai sendo preenchido. Nós estamos preenchendo essa folha, né? Exatamente, isso aí. Nossa, mãe do céu. Eu fico pensando assim, que terrivelmente nós estamos aí nos 20 primeiros anos do século XXI, onde nós temos a instituição Mãe Solteira predominantemente liderando os lares, né? Os rapazes fazem filhos, vão embora, deixam essas meninas aí. Normalmente quem cuida é o pai, a mãe, o avô, o tio. E você fala de um reflexo muito importante que é esse esteio binário, pai e mãe, na criação dessas crianças. Sem dúvida, mas... Luiz, eu vou explorar bastante esse lado historiador seu, mas eu quero que você refresque a memória dos telespectadores do Pauta Cultural. Você foi conselheiro de cultura, passou pela associação também, representando ali, fez parte dessa construção, dessa engrenagem sistêmica que é a cultura de Rondonópolis. E a cultura de Rondonópolis, e aí eu quero que você fale como historiador, nós não temos quase nada catalogado, né? Falta o quê para a gente reunir toda essa riqueza, Luizão, num museu? O Roberto Marcelo passou por aqui, falou de um museu da imagem do som, outros museu com toda essa diversidade reunida. Como que é para a história? Isso que agora achei a chave da pergunta para você. Como que é para a história? Para a história é triste? É triste sim. Por quê, Max? Infelizmente, cara, a cultura ela é um processo que ela não gera resultados a curto prazo. Olha aí. Ela não gera resultados a curto prazo. Não é uma ação cultural que você faz hoje que já na semana que vem vai estar dando algum resultado. Não, ela é de médio a longo prazo. De médio a longo prazo. Certo? Então veja bem, cara, infelizmente, os gestores públicos não enxergam a cultura com bons olhos. Por quê? Porque não traz um resultado imediato. Igual as outras ações, como por exemplo, inaugurar uma praça. Não que uma praça não seja legal, claro que é. Vou passar uma lama asfáltica em 2 ruas de um bairro. Isso trará um resultado em poucos dias. Né? Então, assim, por que a cultura de Rondonópolis, me perdoem, viu, pessoal, mas eu preciso utilizar essa palavra. Por que a cultura de Rondonópolis, especialmente a música, que é a nossa área, ainda é tão amadora? Porque nunca houve vontade do poder público. Infelizmente, Rondonópolis nunca teve um gestor público que olhasse para a cultura como realmente ela deve ser tratada. Infelizmente, cara, olha, nós temos aqui, vizinho de Rondonópolis, uma realidade completamente diferente. Pode citar esse lugar, Primavera do Leste. Primavera do Leste é um município que nos últimos anos aí tem tido uma atenção mais do que especial para a área da cultura. Então não só colocou uma pessoa, um artista como secretário de cultura,
figura da secretário área. Anderson, né? Isso, Wanderson Lander, exatamente, né? Meu amigo, um abraço, Wanderson. Ele é do teatro, né? Exatamente, ele é artista do teatro. E o gestor público daquele município, ele é sensível, porque ninguém sabe tudo, Max. Não. Ninguém precisa saber de tudo, ninguém vai saber de tudo. Nós somos partes, né, Luiz? Nós somos Exatamente. Partes. Né? Então, da mesma forma que o secretário de saúde precisa ser ouvido pelo gestor, né, o pessoal da cultura tem que ser ouvido também, cara. Uma vez que o poder público, e diga-se de passagem, tem dinheiro sobrando para isso, viu, pessoal? Ninguém está pedindo esmola, ninguém está pedindo que se tire dinheiro da saúde ou da educação para poder fazer algum evento cultural. Não é isso. Existe dinheiro, existe verba pública para isso. E nem só o recurso municipal, tem o recurso estadual, tem o recurso federal. A Lei Aldir Blanc II acabou de ser aprovada novamente. Acabou de ser aprovada, exatamente. Então, assim, poxa vida, certo? Agora, o que acontece, Max? Como eu disse no começo, né? Certo. Se o poder público realmente abraçasse o que é de dever dele, isso é dever do poder público, certo? Um calendário de atividades culturais, a cidade iria florescer, cara. Você melhora a educação, você tem uma opção para a juventude, em vez da juventude estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que vai dar um resultado negativo, a juventude poderia estar consumindo atividades culturais, né? Em todas as áreas, a música, a dança, o teatro. Poxa vida, cara, há poucos anos atrás, e você estava nessa empreitada junto com a gente também na Associação dos Músicos, a encenação, o teatro, a encenação da Paixão de Cristo na Semana Santa, estava dando 3 mil pessoas de público lá no Casario. O cara estava se tornando uma tradição. Muito. E de repente entra uma nova gestão que simplesmente cortou isso e isso não interessa e joga para lá. Mas olha para você ver que coisa bacana que você acabou de ressaltar e que faz ter uma reflexão tanto quanto talvez com um pé aqui e outro no futuro. A gente trabalha religião, né? Olha, você vê, a Paixão de Cristo é um evento efetivamente religioso. Sim. E que a cultura vai lá dentro e se representa. São vários atores, né? São vários elementos sempre que faz essa sociedade refletir. Sem dúvida, isso. E junto com isso, você movimenta o quê, cara? Você movimenta o comércio da cidade, viu? Você movimenta, olha só, os atores e atrizes que estão ali perto, né? Eles vão ter que comprar um tecido para fazer o figurino. O comerciante, o pipoqueiro vai vender a pipoca dele no dia, o espetinho vai estar vendendo no dia, tudo isso, cara. Mas infelizmente, a gente volta na tecla de que o gestor público não olha como deveria olhar para a área da cultura. Por quê? Porque artista já tem meio aquela veia de contestação, né? Então acha sempre que vai levar para algum lado político, A ou B, e não é isso, gente. Eu acho assim que nós artistas, juntamente com o poder público, se houvesse uma entrância maior para a gente discutir, querendo dizer que quer cargo de secretário, não, a gente precisa discutir, juntar os historiadores, juntar tudo que nós temos. Aqui a família Franco, você sabe muito bem que é um acervo, eles têm muitos registros ali, importantíssimos para a cidade, que a gente passa lá no site do Serginho, né? Alguma coisa com Mato Grosso também, a gente vê muita coisa que não está em registro. E isso é sério, porque nós estamos falando, porque a gestão daqui a pouco termina. Né? É a única oportunidade que ela tem de fazer a coisa certa é agora, né? E a gente vale como reflexão, né? Espero que o gestor esteja ouvindo, se não estiver ouvindo alguém dele aí, para a gente pensar isso, né? Não estou me chamando para pensar, não. Mas tem que pensar. Rondonópolis como processo histórico, Rondonópolis como um processo de importância social para as próximas gerações. Amanhã nós não estamos mais aqui. Eu quando aceitei essa ideia foi justamente pensar nisso, cara. Nós já somos a metade de um século. Não é verdade? E daqui a pouco a gente vai e nós temos que deixar esse legado para as próximas gerações. Se hoje você perguntar para a 5ª, 6ª série, 8ª série, a história nossa vai achar onde? Vai achar onde? E essa reflexão que você traz não é uma crítica não, cara. Esse pensamento que você traz não é uma crítica não, é uma reflexão seríssima. É um legado para as próximas gerações, né? Eu acho que aí o papel do historiador, ele cai muito bem.
Mas vamos pra música agora. Baterista, guitarrista, baixista, tecladista não, né? Não, teclado não. Compositor. Compositor. Eu quero que você fale de uma música sua que tá na internet. Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama. Como que é a história dessa música? Cara, então, as minhas composições, né, eu sou músico profissional, né, já nos últimos 20 anos, 22 anos por aí, eu estou atuando mais na área de barzinhos, né, voz e violão, mas sempre tive banda de rock, né, então a minha banda Remorse é a primeira banda de rock pesado, de heavy metal aqui de Rondonópolis, que, diga-se de passagem, ainda está nativa. Olha aí. Ainda está nativa. Dia 28 de maio de 2002, nós iremos completar 31 anos do nosso primeiro show. A mesma formação? Não. Não, As né? formações mudaram ao longo do bastante. tempo. Hoje né? quem tá na formação? Sou eu, né? Estou Líder, desde o início. liderando, né? Isso. E já passaram outros. Temos o baixista Elvio também, que está desde o começo. O Elvio também passou Sim. pela Remorse? Isso, né? É da Remorse também, desde Sim. o início. E alguns outros passaram. Certo. Né? Então, assim, as minhas composições, elas sempre foram mais para essa área do rock. Então, nós temos registro da banda Remorse, tem gravação de um EP, né? que na época as composições eram em inglês. Atualmente nós temos as composições cantando em português, que tem registro em vídeo e áudio, tá tudo na internet, né? A letra da Pachamama, Certo. o que eu enquanto historiador, tudo. Aliás, o que é Pachamama? Pachamama na língua Quechua. Quechua. Tá? Então aqui na América do É a Sul... língua que fala a Mesoamérica, né? A Mesoamérica fala Quechua, né? Exato. Os Certo. ancestrais aqui da América do Sul, certo? Certo. Nós tivemos o Império Inca, certo? Que dominou onde hoje é Peru, Bolívia, um pedaço da Venezuela e tal. E os Guaranis, que era Brasil e que hoje está no Paraguai. Né? Então, assim, apesar do Brasil ser o único país que foi colonizado por Portugal, todos os outros vizinhos nossos foram colônia da Espanha. Então o idioma oficial é a Espanha, porém alguns mantêm o seu idioma ancestral, o idioma mãe. Então em Bolívia e Peru você fala Quechua, fala espanhol, mas fala Quechua, que é a língua dos indígenas. E no Paraguai você fala espanhol sim, porém o Guarani. O Guarani. Né? Exatamente. Então o que acontece? Pachamama em Quechua significa a mãe terra. A mãe terra, né? A mãe no sentido materno mesmo. Certo. É a mãe que gera a vida. Então a letra de Pachamama, eu estou dando um puxão de orelha, onde eu digo que é o seguinte, olha, infelizmente, pela ação do ser humano, a Pachamama, ou seja, o planeta Terra vai vir cobrar a sua dívida. Nossa, isso é profundo, hein, cara? Não tô dizendo nada a respeito de desmatamento, de ambientalismo, de catástrofe, nada disso não. Estou dizendo que é o seguinte, as guerras que o ser humano promoveu ao longo da sua existência, né, e a disputa de poder, como está acontecendo agora, infelizmente, olha aí, gente, Rússia e Ucrânia, né? Não pode existir coisa mais estúpida do que uma decisão dessa, estupidez, provocar uma guerra. Então, a Pachamama, ela vem para... Ela está mostrando, ela está dando sinais que ela está vindo cobrar a sua dívida. E aí vai ser complicado quando chegar essa hora. A Pachamama está nas plataformas do YouTube. Está no YouTube, tá? Então, principalmente no YouTube, o pessoal pode acessar tranquilamente, não só a música Pachamama, como o nosso EP Next Bing também, outras músicas como Lobotomia, como Mortificação, alguns shows ao vivo da Remorse, onde nós tocamos alguns covers também. Tem um vasto material lá para a galera saber, tem né? bastante material. Procura como Remorse mesmo? Remorse Rondonópolis. Remorse Rondonópolis. Aí, galera. Essa é a nossa cultura, essas são as nossas produções, quase sempre independentes, né? Você teve algum suporte do poder público nas gravações? Não. Tudo Não. do próprio suor? Tudo do próprio suor, do próprio bolso.
né? Quando nós temos tantos recursos aí para aplicar na cultura, né, Luiz? É triste. Mas tá bom, né? Eu torço, indiferentemente de quem está no comando lá do Estado, quem está no comando do Ministério da Cultura e quem está comandando Rondonópolis, eu torço para que faça um bom trabalho, e um trabalho assim, merecedor das gerações que virão depois de nós, dizer, olha, a galera fez um bom trabalho ali em Rondonópolis, porque Rondonópolis, Luiz, aí pegando esse gancho dessas informações que você tem como professor de história, historiador, Rondonópolis é uma encruzilhada étnica. Sim. E para cá fluíram vários povos, né, para formar essa encruzilhada, né? Sim. Ela tem que ter um respeito, tem que ter uma, como é que eu digo assim, nem só respeito, ela tem que ter um compromisso. Com certeza, Max, né? Rondonópolis, pessoal, tem tradição de ter excelentes músicos aqui em Rondonópolis. Olha aí o nosso passado recente, a própria família Franco, né, do nosso saudoso maestro Marinho Franco, né? Os que estão ainda, nossos amigos Serginho, Zito, né? Marilete. Isso. E tantos outros que passaram, por exemplo, talvez o maior expoente deles, o Zé Damião, nosso amigo finado Zé Damião, os irmãos dele que se foram antes, o Teté, o Lourinho, o Laranja baterista que eu citei no começo da nossa conversa aqui. Ó, Dominguinho também era Dominguinhos, né? Isso. Uns falavam Domingão, outros falavam Dominguinhos. Então, assim, e também os que já saíram daqui para outros lugares também. Por exemplo, meu amigo Glauber Feijão, que hoje é produtor lá em Cuiabá, é respeitadíssimo. Então, Rondonópolis tem muitos talentos, cara, tem muitos talentos. E que, infelizmente, não encontra, né, alguma... Não encontra esse lugar, né? Não encontra um lugar onde ter algum tipo de respaldo nesse talento. Vou fazer uma provocação aqui para você que é militante. A Secretaria de Cultura tinha que ter um departamento de música? Sem dúvida nenhuma. Claro que tinha que ter. Tinha que ter, né? Sem dúvida. Nem Cuiabá tem departamento de música? Tem? Não tem, né? Não tenho certeza. Não sei te responder. Eu sei que em Campo Grande tem. Lá e quem manda lá é a família Espíndola. Os Espíndolas carregam aquilo ali a ferro e fogo. Tanto que eles já formaram várias gerações. Além de formar a família Espíndola, formaram também tudo que é de sertanejo, passou pela mão da TT Espíndola, que é uma das maiores produtoras do Mato Grosso de lá que nós temos. E nós temos que copiar essas coisas boas mesmo, gente, que acontece. Nós temos... Rondonópolis é um celeiro de dança, Luizão, e você sabe disso ali. Tem tantas professoras aí que eu vou citar o nome de duas, a Alessandra, a Sarajane, né? Um berço cultural imenso. E você quer ver uma coisa, Max? Olha só, por exemplo, uma coisa que não só vai mexer com a religiosidade das pessoas, como vai fomentar demais, mas demais mesmo, os mais antigos nossos. Por exemplo, os grupos de folia de reis. Nossa, você tocou uma das minhas paixões. De folia de reis, cara, isso é cultura viva. Eu fico uma vergonha quando eu vou em Guaratinga ver aquilo lá, Pois é, olha aí, velho. Os municípios muito menores, vizinhos nossos aqui, mantêm essa cultura viva ainda. Pochorel com aquela violada, né? Com o Festival Nacional de Viola. Festival já internacional agora. Pois é, agora já se tornou internacional. Internacional. Cara, né? Mas aquilo é um trabalho que perpetua de gestão para gestão, né? Então, a aglomeração dele lá é 4, 5 mil pessoas, uma cidadezinha que tem 8 mil pessoas. Então, cara, aí a gente fica naquela coisa que é o que a gente sempre diz, né? Infelizmente, no Brasil, a gente é obrigado a lutar por criação de leis e não por ações de governo, né? É bem diferente, né, Luiz? Porque é muito diferente, porque uma ação de governo, um determinado gestor pode falar, não, mas isso foi obra daquela gestão que é oposição da minha, então eu não vou dar continuidade. É a mania de um destruir o que o outro fez. Não é verdade? Né? Eu sei que se a gente ficasse aqui falando de cultura, a gente ia a noite inteira, o dia inteiro falando, porque o Luizão conhece muito, é um historiador, professor. Marcos, eu peço desculpa pra galera, viu, pessoal? Eu não estou com instrumento musical hoje aqui. Em uma próxima oportunidade, com certeza, eu me comprometo a trazer para tocar alguma coisa, fazer um som pra galera aí. Mas hoje nós viemos aqui mesmo para contar um pouco da história e tudo isso que você viveu. Claro que a gente tem muito mais coisa para falar. Mas nós vamos ficando por aqui. Luiz, suas considerações finais ao programa Pauta Cultural. Quero parabenizar meu amigo Max, né? Luiz Oscar Binha,
toda a galera. Baldo né? Barros, que é o idealizador. Isso, toda a galera do Mato Grosso News aqui, eu quero parabenizar pela ação, pela oportunidade e dizer que estamos aí, galera, beleza? Se quiserem conhecer o trabalho do Luizão Botero, é só acessar aí as redes sociais, o Instagram, @Luizão Botero. Estamos aí nos barzinhos da vida, nas festas da vida aí, sempre levando música de qualidade para vocês aí, beleza? Agradecendo pelo privilégio de estar vivo, vivendo cada dia com alegria no coração e querendo que todo mundo se dê bem. Até a próxima.